Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Eletrônica para Todos. Hoje eu queria falar com vocês sobre o seguinte, eu queria fazer um review da impressora da ANET, que é a impressora que eu tenho, após um ano. Eu tenho aproximadamente um ano, eu comprei essa impressora e eu tenho usado essa impressora assim exaustivamente. Se eu for considerar a quantidade de dias que eu usei no ano, eu passo dos 300 dias fácil. Eu acredito que por semana eu usava no mínimo 5 dias por semana. Numa faixa aí, vamos botar aí umas 10 horas, às vezes 12, às vezes mais, por dia. Então assim, foi um uso exaustivo. Para que vocês tenham ideia, eu acho que eu já imprimi facilmente mais de 12 quilos de filamento. Eu acho que eu devo estar chegando aí perto dos 15. Tá? Então é bastante coisa, que eu usei. Então eu queria fazer um review da impressora e quais foram as peças que deram problema, durante esse um ano e a minha visão geral ou seja, da minha avaliação da impressora. Não é a melhor impressora do mercado, é uma das impressoras mais baratas do mercado. Existem uma série de melhorias que você precisa fazer quando você compra a impressora, que eu já mostrei um vídeo aí para vocês de alguns dos upgrades que eu tive que fazer. Mas o que eu queria falar para vocês é principalmente, ou seja, como é que está a impressora após um ano? Ou seja, o que quebrou, o que não quebrou, o que continua perfeito, exatamente depois de tanto uso e desgaste. Pessoal, queria mostrar para vocês um ano depois quais foram as principais peças que eu tive que substituir. Então, começando aqui pelo mais simples, essa pecinha aqui, ó, que é o pendrivezinho do cartão de memória, ele pifou, então eu não estou utilizando mais ele, tive que comprar outro. Fora isso, na ANET, eu substituí as correias, as duas correias. Até antes de continuar, na verdade o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês quais foram as peças que apresentaram defeito ou que queimaram durante esse um ano de uso exaustivo da impressora. E ao final eu falo o meu review da ANET. Então basicamente foi o cartão de memória, eu troquei as correias, porque as correias com o tempo ficam desgastadas. Outra peça que eu tive que trocar foi essa peça aqui, que rachou. Eu troquei e substituí por uma nova. Além disso, após um ano, os nozzles, isso é normal, isso qualquer impressora tem, que o nozzle de vez em quando entope. E aquele tubinho eu não cheguei a trocar, mas ele de vez em quando ele entope. Então o que eu faço? Eu pego uma furadeira, uma broquinha bem fininha, vou lá, furo novamente, ou seja, tiro o plástico que está dentro da garganta desse tubinho, e ele volta a funcionar perfeitamente. Outra coisa que apresentou problema, isso após um ano, essa semana, isso aqui queimou. Então eu tive que substituir essa peça. Além disso, eu tive que trocar a ventoinha, vocês estão vendo aqui, ó, a ventoinha ela quebrou várias pás, a ventoinha que fica aqui, eu tive que trocar. Fora isso, placa, motor, não tive problema nenhum até agora, fonte, tudo perfeito, não tive problema nenhum. Um ponto que eu queria mostrar para vocês, ou seja, como eu mostrei aqui, eu troquei essa ventoinha aqui, substituí por uma nova, além daqui, ó, isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui todo mundo comenta que pega fogo, não sei o que, então eu troquei isso aqui, logo no começo. Só que com o tempo, com o uso, os pininhos, eu fiz questão de não soldar o fio direto, eu mantive os pininhos. Esses pininhos aqui, eles soltaram, então eu tive que soldar novamente os pininhos à placa, a mesa aquecedora. Então isso foi uma manutenção que eu tive que fazer por excesso de uso. E por último, o que eu queria mostrar para vocês é aqui, ó.
Essa aqui é aquela correiazinha, perdão, aquela roda dentada, que é o que traciona o plástico. Então, eu tive que trocar essa roda dentada 2 vezes. Por quê? Com o tempo, como vocês podem ver aqui, ó, já está até bem esbranquiçado. Essa roda ela vai desgastando e ela vai perdendo a tração no plástico. Então ela começa a rodar em falso. E aí você perde a impressão na metade, por aí vai. Então, como vocês podem ver aqui, ó, ela está bem já por onde passa o plástico, ela está bem desgastada. Então, essa peça eu tive que trocar 2 vezes, tá? Fora isso, pessoal, eu não tive mais problema nenhum, tá? Manutenção básica, ou seja, passar um óleozinho nas guias lineares, de vez em quando tracionar essa correia, mas fora isso eu não tive mais problema nenhum com a impressora. Outro ponto que eu queria falar com vocês, pessoal, é sobre uma peça. Tá? Eu acabei não comentando nessa primeira parte onde eu mostro a impressora, mas eu acho que é uma peça que vale a pena ser mencionada, que a gente chama de garganta, ou seja, é a conexão entre o motor que empurra o filamento e a cabeça de impressão. Tá? Muitas vezes, isso eu passei várias vezes, tá? O filamento ele expande dentro da cabeça dessa garganta por causa da diferença de temperatura. Então muitas vezes eu tive que pegar essa garganta, pegar uma broquinha, tá? E fazer o furo novamente para que o filamento pudesse passar. Por quê? Porque tinha muito plástico derretido preso dentro da garganta que não deixava o filamento passar. E aí isso é um dos motivos que você via naquela roda dentada que ela estava já girando em falso, ela estava comendo o plástico, ela estava arranhando o plástico. Por quê? Porque ela não conseguia passar. Tá? Então isso foi uma coisa que eu tive que fazer durante esse 1 ano algumas vezes. Acho que eu cheguei a fazer acho que umas 4 vezes. Tá? O filamento começa a ficar muito difícil de passar e ela começa a girar em falso e você ter que abrir esse buraco novamente com uma broca. E fora isso, acho que outro ponto que eu mais tive que trocar foram os nozzlezinhos. Tá? Então com o tempo aquilo ali entope, e aí a importância de você ter uma pecinha que você imprime, tá? Exatamente para limpar o filamento antes dele entrar na impressora. Isso parece besteira, mas isso faz uma diferença. Como muitas vezes você deixa o filamento exposto, você deixa o filamento sujeito ao ar, né? E poeira, esse resíduo, como o furo do nozzle é muito pequenininho, isso faz diferença e acaba entupindo. Tá? Então, de tempos em tempos é importante você pegar, trocar essa esponjinha, qualquer esponjinha dessa de lavar louça, você corta ela, bota ali, ele faz uma limpeza antes do filamento chegar na cabeça de impressão. Visão geral, ou seja, qual seria a minha avaliação dessa impressora em termos de segurança, em termos de confiabilidade, após 1 ano e quase 15 quilos de filamento impresso. Pessoal, claro que assim como qualquer impressora, você precisa fazer uma manutenção preventiva nela. Tá? Então, como eu mostrei aí nos upgrades, você chegar a colocar um óleo nas guias lineares, você fazer uma limpeza, de vez em quando trocar a cabeça do nozzle, isso é muito importante. Tá? Exatamente para que a sua impressora ela dure o máximo de tempo possível.
Então isso é uma coisa normal que você vai ter que fazer ao longo da vida da sua impressora. Um ponto positivo que eu percebi nessa impressora, pelo menos não sei se foi sorte minha ou se também acontece com outras pessoas, é que assim, eu não tive absolutamente problema nenhum com placa, com motor, com as peças, até a estrutura da própria impressora, de rachar alguma placa, nada, perfeito após um ano. Tá? Motores funcionando perfeitamente, a placa não tive problema, fiz algumas melhorias na placa, até para tirar um pouco da sobrecarga em cima dela, fiz. Isso está no vídeo que eu fiz anteriormente, eu vou botar o link desse vídeo, mas fora isso, eu não tive problema nenhum com a placa. Tá? Motores, cabeça de impressão, tirando o cartucho aquecedor que queimou, acho que essa semana, após um ano, eu acho que é excelente. Tá? Ou seja, eu esperava que isso aí fosse queimar muito mais vezes e não queimou. Então, minha avaliação geral é, olha, como primeira impressora, vale a pena comprar de olhos fechados, desde que você faça as melhorias que precisa ser feito, principalmente na mesa, tá? Fora isso, olha, não vejo problema nenhum. Tive alguns probleminhas na mesa, tive que ressoldar os pininhos, de tempos em tempos eu tinha que tirar o conector e colocar novamente aquela borrachinha, aquele heat sink para poder proteger. Sim, isso faz parte da manutenção da impressora. Fora isso, problema nenhum. Display, problema nenhum. E por aí vai. Então minha avaliação é bastante positiva. Claro, em termos de precisão, essa não é a melhor impressora. Existem impressoras muito melhores do que essa. Tá? Mas, em termos de custo-benefício, a minha impressora, só pela quantidade de coisas que eu já imprimi, ela já se pagou várias vezes. Tá? Então, valeu muito a pena utilizar essa impressora. Possivelmente, para uma segunda impressora, terceira impressora, vale a pena você pegar um modelo mais caro, um modelo que você tenha uma precisão, uma qualidade melhor. Mas como primeira impressora, olha, fantástico. Pode ir tranquilamente que você não vai ter grandes problemas. Tá? Então, pontos negativos, o de sempre, ou seja, você tem que fazer uma manutenção preventiva, você vai ter que volta e meia trocar a cabeça o nozzle, porque ele vai entupir, essa garganta também, que ela dá um pouquinho de trabalho. Tá? Fora isso, de repente ela é um pouco mais barulhenta, por causa dos motores de passo, mas fora isso eu só tenho pontos positivos por essa impressora. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal. A minha ideia se possível, toda semana estar fazendo um vídeo novo, com um conteúdo diferente, relacionado à impressão 3D e ao mercado, tá? Para vocês. Então se vocês gostaram, dê um like, se inscreva no canal, marca aquele sininho para que vocês possam saber quando eu estiver colocando novos vídeos. Então pessoal, um grande abraço para vocês.